Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula e hoje a gente vai dar início ao módulo 22, que é o último módulo da nossa apostila, tá? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar com o conteúdo, depois eu passo para a tarefa de casa pra gente corrigir, porque a questão número 2, ela vai ser semelhante ao que a gente vai fazer hoje ali na página 450, tá? Então, se por acaso alguém não conseguiu fazer em casa, então vendo ali a investigação cordas na circunferência, vai ficar mais fácil para entender a tarefa de casa, tá bom? Então vamos começar lá? Esse é um módulo que ele vai falar sobre resolução de problemas e investigações matemáticas, tá? Então, como acontece em todos os cadernos, o último módulo é destinado a situações de resolução de problemas ou investigação matemática. Lembra-se de que são situações cujas estratégias de resolução não estão diretamente relacionadas aos conteúdos estudados neste caderno. Então, crie suas próprias estratégias, registre e discuta com os colegas. Como a gente está assim à distância, né? Eu vou mostrar para vocês a estratégia que eu usei para resolver cada uma delas. Se por um acaso vocês tiverem alguma ideia diferente, vocês podem fazer de forma diferente. Você pode compartilhar lá no grupo do WhatsApp com a gente, tá? Falando que você fez diferente, manda uma foto como você fez, tá bom? Então a primeira atividade que a gente vai fazer é a borda do tanque. E fala assim, ó. André é um criador de peixes e está planejando construir 3 tanques para a criação de tilápias. Ele pretende fazer 3 tanques diferentes, em forma de cubo, com medidas de arestas de 4 metros, 8 metros e 10 metros. Na borda dos tanques, ele colocará pedras, como ilustrado no esquema a seguir, em que a parte cinza representa as pedras. Então, olha lá, o tanque lá do André, do lado dos peixinhos ali. Então, a parte cinza são as pedras que ele vai colocar na borda. E a parte que está em azul é o que representa o tanque, tá? Então, esse tanque aí do André, se você contar os quadradinhos, ele tem 6 quadradinhos em cada lado, né? Ali em azul. Então, ele vai ter a aresta dele medindo 6. Aí ele fala assim, ó, vamos ajudar André a calcular a quantidade de pedras que ele utilizará na borda desse tanque. Considere que o esquema acima represente a borda de um tanque de 6 metros de lado, tá? Que foi o que eu disse para vocês. Então, a linha número 1 fala assim, ó. Represente na malha quadriculada, a seguir, as bordas dos tanques que tenham 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Então, vamos começar representando ali com 1 metro. Então, quando tem 1 metro, a gente vai ter só um quadradinho, né? Então, ó, 1 metro vai ter um quadradinho só, tá? Então, esse aqui é o nosso tanque. Aí, a borda dele, ó, vai ser isso daqui, né? Certo? Então, o tanque tá aqui e a borda tá aqui ao redor, tá? Então, esse é o tanque com 1 metro de lado. E o tanque com 2 metros de lado? O tanque com 2 metros de lado, a gente vai ter que pegar 2 quadradinhos em cada lado. Então, 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui, e 2 aqui, e 2 aqui. O meu não ficaram quadradinhos, né? Ficaram retângulos. Mas aí na apostila de vocês, na malha quadriculada, tá quadradinho mesmo, tá? Então, ó, faz a borda aqui, a borda aqui, a borda e a borda. Ok? O próximo, ele tem 3 metros de lado. Então, agora, a gente vai pegar 3 quadradinhos. Então, ó, 3, 3, 3 e 3. Aí, faz a borda ali. Certo? E agora, vai ter 4 metros de lado. Então, vamos pegar 4 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 4 ali também. E aí, vamos desenhar a borda do nosso tanque. Certinho? Façam aí, então, na apostila de vocês. Podem fazer de lápis, pode lápis, né, escrever, lápis de cor, vocês que sabem, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui foi o número 1. E agora a gente vai fazer o número 2. Tá? Então, depois que completar ali, vamos pro 2. Complete as 4 primeiras linhas da tabela a seguir com os dados que você obteve na representação do item anterior. Então, aqui ele tem a medida do lado e aqui a quantidade de pedras
na borda. Eu não coloquei aqui, mas é na borda, né? Tá na apostila de vocês. Então vamos pensar aqui, quando a gente tem um quadradinho só, quantas pedras a gente tem na borda? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a gente tem 8. A número 2, ó. Número 2 não, né? Agora com 2 metros de lado, que é esse daqui. Quantas pedras tem na borda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui temos 12 pedras na borda. Aqui com o lado 3, ó, vamos pensar o seguinte. A gente não tem um quadrado de lado 3? Então a gente tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. A gente tem 4 vezes o número 3. E a gente tem as pedras que estão nos cantos, né? Então a gente tem 4 vezes 3 que dá 12, mais 4. Então, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Então a gente tem 16 pedras. Entenderam? Ó, aqui no de 4 metros, ó, tem 4 pedras aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então 4 vezes 4, 16. Mais as 4 do canto, 16 mais 4, 20, tá? Não precisa nem contar. É só fazer faz o perímetro, né, do quadrado e conta as pedrinhas dos cantos, tá? Que é isso que ele vai perguntar pra gente lá no número 3, ó. Como você deve proceder para calcular a quantidade de pedras na borda de cada tanque? Então eu escrevi assim, ó. É só calcular o perímetro do quadrado, que representa o tanque, e somar os 4 quadrados da borda, tá? Então escrevam aí no número 3. Calcule o perímetro do quadrado, que representa o tanque, e soma os 4 quadrados da borda, tá? Fazendo isso, a gente pode completar então agora o resto da nossa tabela, que pede lá no número 4, ó. Então, como que a gente faz para um quadrado com tanque, né, que vai ter lado 8? Então, a gente faz 4 vezes 8, que é para calcular o perímetro, e soma os 4 quadradinhos da borda. 4 vezes 8, 32. 32 mais 4, 36. Agora com 10 lados. Com 10 lados não, com 10 quadrados. Então, 4 vezes 10, mais os 4 quadrados dos lados. Então, 4 vezes 10, 40. 40 mais 4, 44. E com o lado de 18 metros? Então, 4 vezes 18, mais os 4 quadradinhos. 4 vezes 18, 72. Mais 4, 76. E para 25? 4 vezes 25, mais 4. 4 vezes 25, 100. 100 mais 4, 104. Ok? Terminamos então aqui da borda do tanque, tá? Se vocês pensaram de um jeito diferente de fazer, faz aquilo que eu falei. Tira uma foto, manda pra gente lá no grupo, tá? E pra gente ver as formas diferentes que vocês pensaram, tá bom? Vou apagar então pra gente fazer a próxima, que é cordas na circunferência. Então ali, continuando, cordas na circunferência. Ele fala assim: considere as circunferências e os pontos nelas assinalados. Então a gente tem ali a circunferência, a primeira, todas elas têm o centro, né, que é o ponto O. E aí na primeira tem o ponto A e B, na segunda tem C, D e E, e assim sucessivamente, né? Aí a letra A fala assim: quantas cordas podem ser definidas de modo a unir 2 a 2 os pontos destacados em uma circunferência se nela estiverem assinalados número 1, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos e 5 pontos. Primeiro vamos lembrar o que são cordas. Então as cordas, elas vão de um ponto a outro da circunferência, tá? As minhas ficaram bem tortinhas aqui, né? Mas a de vocês, ali na apostila, tá bem bonitinha. A corda, ela não precisa passar pelo centro, tá? Quem passa pelo centro é o diâmetro. Aqui ele não tá falando de diâmetro, tá falando de corda. Então a corda, ela vai de um ponto a outro na circunferência. Então vamos pensar, quantas cordas a gente consegue obter aqui na nossa primeira circunferência? Só uma, né, ó, que ela vai do A até o B. Então a gente consegue apenas uma corda, tá? Então escrevam aí uma corda. Aqui na segunda circunferência, ó, se a gente pegar o ponto C, a gente liga ele no ponto D, a gente liga ele no ponto E
Agora aqui o ponto D, a gente pode ligar ele no ponto E e no ponto C já tá ligado, né? E o E também já tá ligado no C e no D. Então aqui a gente consegue quantas cordas? 3 cordas, né? A número 3, ó. Vamos ver quantas cordas a gente consegue ligar aqui. Ó, vamos pegar o ponto F. A gente liga ele no G, no H e no I. O G já tá ligado no F, então a gente só vai ligar ele no H e no I. E o H? O H já tá ligado no F, já tá ligado no G, agora a gente vai ligar ele no I. E o I já tá ligado em todos. Então, quantas cordas a gente conseguiu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas, tá? Então, aqui a gente conseguiu 6 cordas. E aí, na número 5, vamos ver quantas cordas a gente consegue, ó. Vou começar do J. J pro K, J pro L, pro M, pro M. Agora, o K já tá ligado no J, então, no L, no M, no M. O K, agora o L, ó, já tá no J, já tá no K, então vai ser só no M e no N. O M já tá no J, já tá no K, já tá no L, só vai ligar com o N. E o N já ligou com todo mundo, né? Então, se vocês contarem aqui, ficou bagunçado o meu, mas aí vocês podem contar o de vocês e vai dar 10 cordas. Façam essas cordas vocês usando régua, tá? Eu não tenho uma régua grandona aqui pra fazer na lousa, por isso que eu fiz na mão livre. Mas façam usando régua pra ficar mais bonito o desenho de vocês e conseguirem contar direitinho as cordas, tá bom? A letra B fala assim: suponha que foi escolhida determinada quantidade de pontos sobre uma circunferência. Como você faria para calcular o total de cordas que poderiam ser traçadas unindo os pontos 2 a 2? Então, se fosse uma circunferência lá com 20 pontos, você ia ficar ligando cada pontinho e contando? Ia dar muito trabalho, o desenho ia ficar muito poluído, talvez nem conseguisse contar, né? Então, como que a gente pode pensar em fazer isso? Ó, cada pontinho que a gente tem, ele vai ligar no outro, não vai? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem 4 pontos. Se eu pegar o ponto F, ele vai ser ligado em 3 pontos, não é? O ponto G, ele vai ser ligado em 3 pontos, só que tá vendo que no F ele já foi ligado uma vez? Então, como que a gente faz isso? A gente pega o número de pontos e a gente vai multiplicar, ó, a gente vai multiplicar o número de cordas que saem de cada ponto pelo total de pontos. E a gente vai dividir por 2. Então, ó, quantas cordas vai sair daqui? Vai sair 1, 2, 3 cordas, certo? E quantos pontos a gente tem? A gente tem 4 pontos, não é? Então, a gente multiplica o número de cordas que sai pelo número de pontos. Quantas cordas saem? É sempre um número, o antecessor, né? Que a gente fala. Por quê, ó? Aqui, quantas cordas vão sair? Vai sair para cada ponto, não é? Ela só não vai sair para ela mesma, porque ela não vai se encontrar com ela mesma, né? Ela vai sair pro G, pro H e pro I. Então, ela vai sair 3 vezes. Então, a gente vai pegar o número que sai, que é 3, vai multiplicar pelo número de pontos, que é 4, e a gente vai dividir por 2. Por que a gente divide por 2? Porque é o seguinte, ó. Quando a gente vai ligar o F com o H aqui na primeira vez, quando a gente for fazer o H, a gente não vai fazer de novo o H com o F, porque já tá feito. Então, a gente vai dividir por 2. Tá? Então, coloca aí na letra B. Multiplica o número de cordas que saem em cada ponto pelo total de pontos e divide por 2. Vamos ver se tá certo isso aqui, ó. Quantas cordas saem? Uma só, né? Quantos pontos tem? 2. 1 vezes 2, 2. Dividido por 2, 1. Aqui, ó. Quantos pontos tem? 3. Sai 2 cordas de cada ponto. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Aqui, ó, 4 pontos. Então, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Então, tá vendo? Ó, é o número de pontos, aí tira 1, que é a quantidade de cordas que sai nele. E divide por 2, ó. Aqui temos 5, tira 1, 4. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Tá? Então, tá aí feito a letra B, tá bom?
Vamos lá na página 453. Ela fala assim, ó. É lá no teste, tá? Exercício número 1. A figura abaixo mostra uma sequência de bolas distribuídas em corredores, numerados, formando vários quadrados. O meu ficou torto pra variar, né? Mas o de vocês aí tá retinho, tá? Então, ó, tá vendo? Esses são os corredores, tá? Aí ele fala assim, assinale V verdadeiro ou F falso nas afirmações. V, o total de bola nos corredores representa a sequência de números ímpares. Será, ó, aqui a gente tem 1, aqui tem 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Esses são os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, são, né? Então, ali é verdadeiro, representa a sequência dos números ímpares, tá? A próxima fala assim, a soma dos dois primeiros números dessa sequência é 4. Então, ó, aqui vai ser 4, ó, 1, 2, 3, 4. Sim, né? Então, verdadeiro também. A próxima, a soma dos 8 primeiros números dessa sequência é 16. Então, ó, os 8 é aqui, né? Então, se a gente somar tudo isso daqui vai dar 16. Vamos pensar, isso aqui é um quadrado, não é? Então, para calcular a área, é só fazer a área, no caso, para contar quantas bolinhas tem, né? É só a gente fazer 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 64, não dá 16, né? 16 seria só duas linhas, né? Então, tudo isso aqui dá 64. Então, é falso, tá? E a última fala assim, a soma dos 50 primeiros números dessa sequência é 2.500. A gente tem 50 aqui? Não tem, né? Mas se a gente vai desenhar para contar, não vai. Como que a gente pode fazer? A gente vai pensar que é um quadrado, isso aqui, né? Ele vai ter 50 desse lado, 50 daquele lado. É só fazer 50 vezes 50. Quanto que é 50 vezes 50? A gente vai cancelar os dois zeros. 5 vezes 5, 25. Deu 2.500, exatamente o que ele disse ali. Então, letra V. É verdadeiro, que é a letra D de dado, né? Verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Tá bom? Ótimo. Agora, a gente vai corrigir a tarefa de casa, que eu falei pra vocês que eu ia corrigir depois, tá bom? Então, abram lá na página 454, que a gente vai corrigir. A número 1, ela era muito fácil de fazer, né? Ela fala assim, considere a sequência a seguir. 1 vezes 9 mais 2 igual a 11. 12 vezes 9 mais 3, 111. 123 vezes 9 mais 4, 1111. Letra A. Complete as próximas 3 linhas dessa sequência, obedecendo a regra observada. Então, qual regra que a gente pode observar? Ó, ele começou, né? Todo mundo está multiplicando por 9. Aí aqui ele começou multiplicando o 1 por 9 e somou 2. Aqui, ó, ele pegou o próximo número que é o 2 e somou 3. Então, ó, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Certo? E aqui o que acontece, ó? Aqui eu tinha 2, eu tenho 2, 1. Aqui eu tinha 3, eu tenho 3, 1. Aqui eu tinha 4, eu tenho 4, 1. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. 1, 2, 3. Então, agora a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Vamos multiplicar por 9 e vamos somar com 5, ó. 2, 3, 4, 5. E a gente vai ter 5 números uns. Vai dar 11.111. Se você fizer esse cálculo aqui, vai dar 11.111, tá? O próximo agora vai ser, então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos multiplicar sempre por 9 e somar pelo próximo número, que é o 6. Então, a gente vai ter 6 números 11. E aí, o próximo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos multiplicar por 9 e somar 7. Então, a gente vai ter 7 números 11, que vai dar 1.111.111, tá? Prontinho, fizemos aí a letra A. A letra B fala assim. De acordo com a regra observada na sequência, como pode ser escrito o número 1.111.111.111? Então, conta quantos números 1 tem aí. Tem 3, 6, 9, 10. A gente tem
10 números uns aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai somar com 10 aqui, né? Porque a gente sabe que a quantidade de 1 que tem aqui é esse número que está somando aqui. A gente sabe que está multiplicando por 9, porque a sequência é essa. E aqui é o número que vem antes desse. Quem vem antes do 10? O 9. Então, a gente vai fazer até o 9. O pequenininho, né? Então, vai ser esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vezes 9 mais 10. E vai dar isso daqui, tá? Então, tá feito aí a letra B da número 1, ok? Corrijam pra gente fazer a número 2. Ali a número 2, ela fala assim, ó. Numa reunião, cada participante cumprimentou o outro com um único aperto de mão. Quantos apertos de mão seriam dados se nessa reunião houvesse 5 pessoas? Então vamos pensar o seguinte, ó. A gente tem 1, 2, vou colocar números, tá? A gente tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5. A pessoa número 1, a pessoa número 2, a 3, a 4 e assim. A pessoa número 1 chegou, ela cumprimentou a pessoa 2, a 3, a 4 e assim. A pessoa número 2, ela já cumprimentou a número 1, tá vendo que a número 1 cumprimentou ela? Então, ela cumprimentou só a 3, a 4 e a 5, certo? E a número 3 cumprimentou quem? A 1 ela já cumprimentou, a 2 também, então ela só cumprimentou a 4 e a 5. E a pessoa 4 já cumprimentou a 1, já cumprimentou a 2, já cumprimentou a 3. Então ela só cumprimentou a 5, né? Vou até fazer retinho aqui. Ela só cumprimentou a 5. E a 5 já cumprimentou a 4, a 3, a 2, a 1. Já cumprimentou todo mundo, tá? Então, aí ele pergunta, né? Quantos apertos de mão foram dados? Então foram dados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram dados aqui 10 apertos de mão. E se fossem 6 pessoas? Então, eu vou colocar mais uma pessoa aqui, ó. Então, a número 1 teria cumprimentado mais a 6ª pessoa aqui, a 2 também, a 3 também, a 4, aí a 5 teria cumprimentado a 6ª pessoa, e a 6ª pessoa já cumprimentou todo mundo. Então, quantos apertos de mão tiveram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 apertos de mão tiveram aqui. E se tivesse 8 pessoas? Eu não quero mais ficar fazendo esses desenhos aqui, né? Que tá me dando muito trabalho. Então, vamos pensar matematicamente como que a gente pode fazer isso. Ó, cada pessoa aqui, ela vai cumprimentar quantas? Cada pessoa vai cumprimentar... Vamos pensar aqui o 6. Pode ser o 6 mesmo, tá? Ó, cada pessoa vai cumprimentar 5 pessoas, não é? Porque tem 6 pessoas, ela não vai se cumprimentar ela mesma, né? Então, ela vai cumprimentar mais 5. Então, cada pessoa vai cumprimentar 5 pessoas. Só que acontece, ela não vai cumprimentar, por exemplo, assim. Então, ó, a pessoa número 1 cumprimentou a número 2. A número 2 não vai lá cumprimentar a número 1 de novo. Já cumprimentou, não precisa ficar cumprimentando de novo, né? Então, o que a gente vai fazer? É igual aquele exemplo da corda, que a gente fez, a corda da circunferência. Então, qual é o número de apertos de mão? Então, vai ser o número de pessoas, quantos apertos de mão cada pessoa vai dar, e a gente vai dividir por 2. Por quê? O 1 cumprimentou o 6, aí o 6 não vai cumprimentar o 1 de novo, né? Então, por isso que a gente vai dividir por 2, tá? Então, ó, aqui a gente tem 6 pessoas. Ela não vai cumprimentar 5 pessoas? Então, 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15, tá? Aqui, ó, 5 pessoas. Cada pessoa vai cumprimentar quantas? Vai cumprimentar 4, né? Pra não ter que cumprimentar ela mesma. Então, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10, tá? Então, pra gente não ter que fazer o cálculo, a gente vai fazer isso, ó. 8 pessoas, ela vai cumprimentar quantas? 7, não é? 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2 dá 28. 10 pessoas, vai cumprimentar 9. 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Tá? Então, aí ele pergunta na letra B, né? Que procedimento você usaria para calcular o número de apertos de mãos dado nessa reunião, considerando um número qualquer de pessoas? Regisse o raciocínio que você
utilizou. Então, esse raciocínio é o seguinte, ó, vai ser o número de pessoas vezes o número de pessoas menos 1, certo? Que é uma pessoa a menos. E aí, dividido por 2, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer essa daí, tá? A letra B, ok? Dessa forma. Aí, eu quero que vocês tentem fazer na casa de vocês a número 3 e a número 4, tá bom? Se não conseguir, não tem problema, tá? Porque é investigação, tá? Aí a gente faz junto corrige junto na próxima aula. Mas eu quero que vocês tentem fazer, tá bom? Se esforcem aí pra tentar fazer, ok? Então é isso, pessoal, por hoje. Tenham um ótimo dia, uma boa semana pra vocês e até quinta-feira, tá? Tchau!